sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande poder mais uma vez me unir a você aqui, levar a você a santa e poderosa palavra de Deus, um ensinamento que venha te ajudar, que venha te fortalecer. Nesta semana estamos aprendendo como ter uma mente vencedora, como transformar, como reprogramar a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, que é isso o mais importante para nós. Nós estamos então falando da mentalidade fixa e o que causa essa mentalidade fixa e como prejudica determinadas pessoas, ou a maioria das pessoas. E uma das coisas que mais prejudicam as pessoas e que atrapalham elas de terem uma mente vencedora e precisa ser vencido são os pensamentos paralisantes ou pensamentos negativos, aquilo que te paralisa, aquilo que te impede, que te amarra, sabe? É imprescindível, se você quer ser uma pessoa vitoriosa e ter uma mente vencedora, nesse reprogramar de mente, você reprogramar sua mente, é obrigado a você vencer os pensamentos negativos. Vamos, em primeiro lugar, ouvir o que a Bíblia diz e o que Jesus disse sobre pensamentos, para você entender. A Bíblia diz assim, olha, lá em Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, veja aqui, o Senhor diz assim, através de Salomão, se existe alguma coisa que você tem que guardar nessa vida, guarde o seu coração, sua mente. Então, veja aqui o conselho dado pelo Pai, guarde sua mente. O coração, povo de Deus, é a fonte dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, guarda o coração, protege, porque dele procedem as fontes da vida. Aí, o Senhor Jesus, ele vem reforçar isso aqui, dizendo assim, por que a gente deve guardar? Pois do coração vêm maus pensamentos. Vem o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, mentira, calúnias. E são essas coisas que contaminam, ou seja, que destrói a vida de uma pessoa. Então, veja um versículo completando o outro. De tudo que a gente deve guardar, guarde o coração. Por quê? Porque é do coração que vêm os maus pensamentos. É o coração que começa a trabalhar aquilo que vai te levar ou para a vitória ou para a derrota. Você entende agora perfeitamente Romanos 12, povo de Deus? Se eu quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que mudar a minha mente. Quem está compreendendo, pastor? Diz para mim aqui. Então, vamos lá. Agora vamos para os ensinamentos. Você sabe o que é uma conversa interna negativa? Sabe o que é? É um mal que a gente precisa vencer, povo de Deus. A conversa interna negativa é aquela conversa que você tem com você mesmo. Sabe? Aqueles pensamentos negativos que ficam permeando a tua mente. E veja bem, aqui o pastor não está falando só da parte emocional, psicológica, mas a gente trata principalmente da parte espiritual.
Eu não trato da parte psicológica, a gente fala um pouquinho, mas a minha área é espiritual. Então, essas conversas internas negativas, elas podem ser fruto do seu próprio pensamento, seu mesmo, mas podem ser frutos de uma conversa externa espiritual, ou seja, uma força maligna que fica sussurrando no seu ouvido. Ora, se é espiritual, você olha, não vê ninguém, então na sua cabeça é você pensando. Então, nós precisamos combater essas conversas internas negativas. O que são? A conversa interna negativa pode ser um grande obstáculo para o desenvolvimento de uma mentalidade positiva ou vencedora. Pode ser fácil ser pego em pensamentos e crenças negativas sobre nós mesmos, o que pode levar a sentimentos de baixa autoestima e insegurança. Os famosos pensamentos negativos, povo de Deus. Todos nós enfrentamos isso. São aqueles pensamentos que eles vão te paralisando, por isso que eu falo pensamentos paralisantes. Por quê? Porque são pensamentos que eles depõem contra você mesmo. São pensamentos e crenças, muitas vezes que nós temos, outras vezes que foram implantados no nosso coração, na nossa mente, pelos os nossos pais, pelo meio que a gente vive, pelas crenças populares, pelas religiões. Às vezes, a pessoa, ela é podada, ela é presa, acorrentada, porque fizeram ela acreditar que era assim. Ela, de tanto ouvir os pais, a família dizer que na família dela ninguém nunca foi nada, nessa família ninguém presta, nessa família isso, nessa família aquilo, que ela acredita nisso. É um elemento paralisante para a vida dela. Então, na mente dela, ela sempre tem esses pensamentos de que ela não pode, que ela não consegue, que ela não tem direito. Isso traz insegurança. Sempre que ela vai fazer alguma coisa, ela é insegura. Sempre que ela tem que dar um passo, ela tem medo de dar aquele passo. Dentro dela, ela tem esses pensamentos, essas conversas internas. Eu acho que eu não consigo. Não, isso aí não é para mim, não. Lembra do Moisés, quem sou eu? Aquela conversa interna. Você precisa vencer essas conversas internas, essas conversas negativas que se formam, esses diálogos negativos que se formam na sua mente. Amém? Tem alguém aqui, pastor, eu sofro muito com isso, pastor, com essas conversas negativas na mente. Tem alguém aqui que você tem muito isso? Pastor, é assim, pastor, escreve aqui para mim se você é uma pessoa que você tem muita conversa negativa. Você é aquela pessoa que são os diálogos, eu chamo de diálogos negativos internos, né? É um diálogo que você traça com você mesmo ali. É você com você mesmo. Você não vai conseguir, você não pode. Você não. Na tua família, você não é ninguém. Tua família é isso, tua família é aquilo. Desculpe, eu vou usar umas expressões assim, meia pesadas, povo de Deus, mas não quero que seja agressivo, mas são pensamentos que você de repente tem, que as pessoas têm. Você é uma pessoa burra, você não aprende nada, você nem frequentou a escola. Então,
Preste atenção. Isso é um pensamento paralisante. Isso é um pensamento paralisante. Isso precisa ser vencido. A gente vai tratar disso agora, tá? Fica atento, fica atenta. Você que escreveu aqui para o pastor que você tem esses pensamentos paralisantes, essa conversa interna negativa, você vai ver aqui hoje, a gente além de ensinar como você vencer, a gente vai orar para você vencer. Eu vou mostrar para vocês na prática, através da vida de Gideão, o que é, para você entender, um diálogo interno negativo, um pensamento negativo, o que isso causa na prática na vida da pessoa. Como a gente está falando de Gideão, vocês lembram, né? Gideão está lá malhando o trigo, e aí o anjo chegou e disse: olha, o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força. Ali teve um diálogo entre o anjo e Gideão, o anjo procurando mudar a mente de Gideão, reprogramar a mente de Gideão, para que Gideão acreditasse que ele era capaz de mudar aquela situação crítica, de derrota que ele estava vivendo. Mas a gente identifica os pensamentos negativos, os diálogos internos negativos de Gideão. Vamos lá, presta atenção, vamos acompanhar as conversas internas de Gideão. Primeira conversa que Gideão tinha com ele mesmo: Deus me abandonou. Essa é uma conversa, povo de Deus, que acaba com a pessoa. Deus me abandonou. Olha o que ele diz. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então veja que na mente de Gideão, povo de Deus, na mente de Gideão, eles tinham sido abandonados. Que toda a desgraça que estava acontecendo com ele e com o povo era culpa de Deus, porque Deus tinha abandonado eles, Deus tinha virado as costas. Muitas pessoas, elas têm, essas aqui são as limitações de crença, de fé, a limitação de fé. É aquele diálogo negativo que coloca a sua fé lá embaixo. Não, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não me ajuda. É aquela pessoa que ela vai dentro da mente dela, ela tem essa certeza de que tudo que ela está passando é porque Deus não está com ela, é porque Deus virou as costas para ela, é porque ela não é de Deus. Então essa praga desse pensamento fica dentro da mente dela ali, sussurrando, e acaba com a fé dela. Mesmo sendo Deus falando com ele, olha como é que isso é forte, povo de Deus. Mesmo sendo Deus ali conversando com Gideão, sendo um anjo conversando com Gideão, Gideão está dizendo: Deus me abandonou. Ora, se Deus tivesse abandonado, ele não estava ali conversando com Gideão. Às vezes está aqui o anjo, o pastor, falando com você: olha, Deus é contigo, você vai vencer, você vai alcançar, o milagre vai acontecer, e você fica: ah não, Deus não é comigo, Deus me deixou, olha como é que está a minha vida, olha isso, olha aquilo. São esses os pensamentos negativos, as conversas internas negativas precisam ser vencidas. Não, Deus é contigo, e exatamente porque Ele é contigo que eu estou aqui falando com você, que ele me mandou até a tua casa para conversar com você. Ele fez você clicar nesse celular porque ele queria conversar com você, ele queria falar com você. Não foi por acaso, não é por acaso. O fato de você estar aqui me assistindo é porque Deus é contigo, ele quer mudar a história da tua vida, ele quer arrancar isso da tua cabeça de que ele te abandonou, porque ele não te abandonou.
Quem está compreendendo o pastor, diga glória a Deus. Muito bem. Segunda conversa negativa que Gideão tinha, ficava ali na cabeça dele o tempo todo. Primeiro é Deus me abandonou. Segundo, eu não tenho condições. Essa é uma desgraça, povo de Deus. Olha o que ele diz: meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. É uma outra conversa negativa. Dessa aí já não tem a ver com a fé, já tem a ver com você. Pessoal, é o pensamento, é a conversa negativa, interna negativa sobre você, a crença sobre você, a primeira crença sobre Deus, a segunda crença sobre você, que você não pode, que você não é capaz, que você não tem condições. Mesmo uma oportunidade surgindo, quantas pessoas já perderam oportunidades maravilhosas na vida porque elas tinham essas crenças limitantes, né? Esses pensamentos limitantes, paralisantes sobre elas mesmas. Não é ninguém, aqui não é ninguém falando para Gideão, aqui é Gideão falando para ele mesmo. Como ele diz assim, eu sou o mais fraco, o menos importante da minha família. Pode ser que a família dissesse isso para ele, pode ser que os parentes dissessem isso para ele, mas ele como é que eu posso dizer assim? A palavra interiorizou, né? Ele colocou isso dentro dele, né? Ele absorveu isso e agora não precisa mais que ninguém fale. Ele já está falando que ele é o menos importante. Uma coisa é o que as pessoas dizem a meu respeito, é o que as pessoas acham a meu respeito. Outra coisa é o que eu acho. E o que eu acho é que é importante, o que eu acho é que é determinante. Mas se você acha que você não pode, você não tem condições, você não é capaz, quem vai conseguir fazer alguma coisa por você? Se alguém está entendendo o pastor, diga amém. Quem está compreendendo o seu pastor aqui? Então, prestem bem atenção nisso. Preste bem atenção. Se ficarem falando isso para você e você aceitar isso, isso vai entrar, isso vai entranhar em você. Daqui a pouco é você que está pensando isso. No caso aqui, não é mais as pessoas, é o próprio Gideão dizendo: eu não tenho condições, eu sou fraco, eu sou incapaz. Você tem que começar a tirar isso. Esses diálogos internos é que estão matando você, é que estão destruindo você, é que estão acabando com a sua vida. É que impede você de alcançar voos mais altos, é que impede você de ser uma pessoa vencedora e levar essa vida que você tem levado. Aí você fica dizendo: não, mas é o diabo, não, mas é a inveja, não, mas é a macumba. Não, é você que está permitindo que todas essas coisas externas entrem e acabem com você. Você precisa vencer isso, em nome de Jesus. Pastor, mas como vencer isso? Eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu quero deixar bem claro para você entender o que é um diálogo interno negativo. Então, uma crença sobre Deus, agora crença sobre você. E, por último, diálogo interno no coração de Gideão. Dúvida. A dúvida é uma desgraça. Será que Deus é comigo mesmo? Olha o que ele fala: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova. Por diversas vezes, povo de Deus, Gideão pediu que Deus provasse que era com ele. Se o Senhor é mesmo, peraí, se é o Senhor mesmo, faz isso, se é o Senhor mesmo, faz aquilo. Então, camarada cheio de dúvidas.
Essas conversas internas, é isso que elas fazem. Elas geram dúvida. E vocês sabem que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que tem muito crente que não recebe, que nunca vê nada acontecer? Porque eu peguei apenas 3 coisas aqui de Gideão, mas você pode ter certeza que essas 3 coisas estão na maioria de vocês aqui. Na maioria. Às vezes tem gente que está aqui me ouvindo dizendo, a fulana é assim. Não, escuta bem o que eu vou falar. Deus não está falando para fulana, Deus está falando para você. Sabe quando você começa a dizer que é o fulano, você está se esquivando do que Deus está falando contigo. Todas as vezes que uma pessoa ela aponta para outra, ela está se desviando. Porque ela não está querendo ouvir. Ela não está querendo escutar que Deus está falando com ela. Então, essas 3 conversas negativas aqui, pode ter certeza, muitos de vocês têm. Essas crenças limitantes sobre Deus, sobre você, e que geram dúvida. Mas será que é Deus mesmo? Meu Deus, será que é o pastor que está falando comigo ou se é Deus? Será que é Deus que está usando o pastor mesmo? Ou será que é o pastor que está falando? E essas dúvidas vão amarrando você. Vão prendendo, vão, escravizando você e mantendo você nessa vida de fracasso, de derrota, de infelicidade. Chega, você tem que se livrar disso. Esses pensamentos são nocivos, esses pensamentos são prejudiciais, eles destroem uma pessoa. Agora, como vencer esses pensamentos negativos? Como vencer, povo de Deus? Pastor, tudo bem. Eu sou assim, pastor. Eu tenho muito pensamento negativo. Eu me pego pensando muita coisa ruim a meu respeito, pastor. Como vencer isso? Vamos lá. Primeira coisa, anota aí, Identifique esse diálogo interno negativo. Comece tornando-se mais consciente de que esses diálogos internos existem. Observe quando surgem e anote-os. Prestou atenção? Primeira coisa é você se conscientizar. Lembra do que eu estou falando para você não ficar dizendo é a fulana, é o fulano. Presta atenção. Você tem que se conscientizar. Primeira coisa, eu preciso de ajuda. Realmente o que o pastor está falando acontece. Eu sou bombardeado por esses pensamentos negativos. Vira e mexe, eu estou conversando comigo mesmo, eu mesmo me colocando para baixo. Então a primeira coisa é você se conscientizar que isso existe. Uma vez que eu sei que isso existe, eu tenho que ficar atento quando eles aparecem. Quando você perceber que esses diálogos internos estão acontecendo, você começa a notar o que está acontecendo, que diálogos são esses. Por exemplo, se está dizendo para você assim, olha, não adianta que você não vai conseguir porque você não tem condições. Então você anota isso. Anota. Olha, você não vai ficar curada porque essa doença não tem cura, porque não tem jeito, porque você não tem fé. Anota isso. Anota isso. Você identificar. Primeira coisa para a gente vencer um inimigo é identificar, é saber quem é o inimigo. Seja qual for o pensamento, se for com relação à tua família, teu marido, sabe aquele pensamento, ele não vai mudar, esse garoto é assim, ele vai morrer, anota isso. Então, a primeira coisa para a gente vencer é identificar.
Não adianta você ficar se iludindo que não existe. Eles existem. Identifique e comece a observar quando eles aparecem. Em que momento? Qual é o momento que os pensamentos negativos mais aparecem? Em quais situações eles são mais frequentes na sua vida? É na situação familiar? Às vezes, na sua vida profissional, você não tem esses pensamentos limitantes. Você acredita e você batalha, mas na tua vida familiar, na tua vida sentimental, você tem. Na tua vida espiritual, você tem. Então você tem que identificar para que você possa saber combatê-los. Amém? Quem está entendendo o pastor, dá um sinal aqui para o pastor, se você está me entendendo. Pronto. Segundo, desafie o diálogo interno negativo. Aqui começa a batalha, aqui começa a luta, desafiar. Depois que você identificar os padrões negativos, quando eles aparecem, em que momento, em que área da tua vida eles são mais fortes, desafia eles com afirmações e contra-argumentos positivos. Por exemplo, se você se pegar pensando, eu não sou bom o suficiente, desafie esse pensamento com, olha só, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Amém? Quem compreendeu, pastor? Você se pegou pensando, você identificou, anotou, você viu que normalmente aparece em momentos assim, aí você do nada está ali pensando, eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente. Opa, está repreendido, eu posso sim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Você vence o pensamento negativo com contra-argumentos positivos. Você combate o negativo com o positivo. Não posso, posso. Não consigo, consigo. Não vai dar, vai dar. Amém? Tem alguém compreendendo o pastor? Diga amém, povo de Deus. Está conseguindo pegar o espírito? Veja Deus fazendo com Gideão. Gideão, você é valente. Não. Gideão, você é corajoso. Eu não. Você combate o negativo com o positivo. Comece a afirmar. Vá contra esse pensamento, esse diálogo interno na sua cabeça. Você tem que ir contra ele. Se você aceitar, ele domina e se torna uma realidade. Se você repreender e lutar, ele se afasta. E aquilo que você está afirmando é o que vai ser realidade na sua vida. Diga glória a Deus. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus, através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Querido povo de Deus, levante as suas mãos para os céus. Levante. Ora comigo assim. Diga, meu Pai, coloca nas tuas mãos o teu poder. Quando eu colocar sobre a minha cabeça, eu peço ao Senhor, para o Senhor guardar a minha mente, para o Senhor transformar a minha mente, para o Senhor mudar completamente a minha mente. Renova, Pai, renova e me livra, me liberta de todo pensamento negativo
no nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Isso, coloca. Deixa o pastor orar. Meu Pai, blinda a mente dessa pessoa. Blinda, protege. Coloca o capacete agora da salvação, Pai. De maneira que Satanás não penetre. De maneira que o inferno não penetre. Que pessoas tóxicas não penetrem. Livra-nos de nós mesmos. Todo pensamento negativo seja apagado, seja tirado, seja vencido. Leva cativo agora os pensamentos, meu Pai, e dai-nos a mente de Cristo. Injeta nessa mente pensamentos de vitória. Eu te peço, no nome de Jesus. Sejam abençoados, povo de Deus. Como servo e enviado do Deus Altíssimo, eu abençoo a tua vida. Que o Senhor leve cativos pensamentos negativos e que você tenha a mente de Cristo. Que você seja agora uma bênção. Vai dar certo. Olha, você vai vencer. Você vai ficar curada. Tua família vai ser restaurada. Teu casamento vai ser salvo. Você vai ganhar dinheiro. Você vai prosperar. No nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê? Acredita? Tem fé? Então, olha, em nome de Jesus, eu peço a você nesse instante, confia. Pega a tua água, bebe ela. Não deixa colocarem você para baixo. Você pode, povo de Deus. Você é uma bênção. Ah, mas pastor, e se for um irmãozinho, uma irmãzinha, manda ele para bem longe de você. Irmão é esse? Que irmão? Irmão trazendo palavra de derrota, irmão trazendo palavra de fracasso. Está amarrado em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para trazer boas notícias. Aqui eu trago boas notícias para você. Essa é a minha pregação. Boas notícias, coisas boas. De coisa ruim você não precisa de mim, já tem tanta aí fora. Você pode e você vai. Amém? Povo de Deus, Deus abençoe vocês, tá? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, que Ele te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Me dá um abraço. Deus te abençoe. Fica na paz. Até amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus. Fica com Jesus, povo de Deus. Eu te amo, tá? Tchau.